Senhores deputados municipais, vamos proceder à chamada. Senhora Segunda Secretária, faz favor. Boa noite. José Joaquim Leitão, Ana Margarida Lourenço, Ivan Gonçalves, Manuel Batista, João Ricardo Quintino, Paulo Viegas, Wanda Silva, Vítor Castanheira, Henrique Margarida Almeida, Ana Paula Silva, José Manuel Maia, Bruno Dias, Elizabeth Pereira, Carlos Revés, Eva Sofia Gomes, João Eduardo Geraldes, Sónia Silva, Nuno Gonçalves, Ana Luísa de Carvalho, Daniel Sobral, António Salgueiro, Sílvia de Souza, Augusto Proença, Marina Lopes, Carlos Guedes, Inês Bom, José António Rocha, Manuel Braga, Sandra Moço, António Pedro Maco, senhores e senhora Presidente de Junta, Teresa Paula Coelho, Pedro Matias, José Ricardo Martins, Luís Filipe Palma. Senhora Presidente, senhores deputados municipais, cumpre-me comunicar os impedimentos para a reunião de hoje. Tive informação que o senhor deputado municipal José Alberto Azevedo Lourenço não pode estar presente, sendo substituído senhores vereadores, o senhor deputado municipal José Alberto Azevedo Lourenço não pode estar presente, sendo substituído pelo candidato não eleito Mário Pedroso, uma vez que os candidatos não eleitos na respectiva lista, os candidatos anteriores, comunicaram a indisponibilidade para o dia de hoje. Também a senhora deputada municipal Maria Luís Albuquerque comunicou que não pode estar presente, também por motivos profissionais, sendo substituída pelo candidato não eleito Nuno Dominguinhos, uma vez que também os candidatos anteriores da respectiva lista invocaram indisponibilidade para o dia de hoje. O senhor Presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas também comunicou a impossibilidade de estar hoje presente, sendo substituído pela eleita Susana Cristina da Fonseca Vinagre Montalvo. No que diz respeito aos senhores vereadores, portanto, verificou-se a impossibilidade de estar presente por razões também profissionais da senhora vereadora Amélia Pardal, que é substituída pelo candidato não eleito da respectiva lista, Rui Jorge Martins. Também a senhora vereadora Joana Mortágua me comunicou a impossibilidade de estar presente hoje, sendo substituída pelo candidato não eleito da respectiva lista, Luís Filipe Pereira. E, portanto, eram estas as comunicações das ausências e substituições para a reunião de hoje. Eu pergunto aos serviços de apoio se há alguns municípios inscritos para intervir hoje. Não há hoje municípios inscritos e, portanto, vamos retomar a agenda que foi interrompida ontem por já ser bastante tarde. E, portanto, entrávamos na ordem do dia
o ponto seguinte, que é a apreciação da informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal. Sra. Presidente da Câmara tem a palavra, só favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Excelentíssimos Munícipes, eu peço desculpa, eu vou ser muito parca nesta minha apresentação. A documentação foi entregue, vou ser parca até por razões físicas. Estou com alguma dificuldade em ter voz. Dito muito brevemente, este relatório de atividades diz respeito apenas ao mês de novembro e dezembro, e muitas das atividades, que aliás por isso também não estão aqui incluídas, vêm numa lógica de continuidade daquele que foi o último relatório aqui apresentado, que terminava em outubro. Optámos por, neste relatório, pôr basicamente aquilo que eram conclusões novas, não tanto os processos que estavam em curso, mas aquilo que se conseguiu fazer e concretizar, mesmo que tenham sido iniciativas iniciadas anteriormente, fazer basicamente como uma atualização do último relatório. Muito sucintamente, dentro de que foram estes 2 primeiros meses de mandato, deixem-me salientar 2 factos, muito positivo, que de facto foi a questão da candidatura do Laboratório Vivo ali em Cacilhas, e que nós agora felizmente já tivemos a resposta, e que a Almada ficou aliás como primeira classificada, e isso foi logo das primeiras questões que surgiram e que este novo Executivo deu continuidade, e bem, porque nos parece um projeto muito interessante. É evidente que o mês de novembro fica muito marcado pela questão dos monitores das piscinas, que era um caso de facto muito complicado e especial, porque eram 92 trabalhadores cujo contrato se tinha terminado a 30 de outubro e, portanto, que já estavam nesta altura sem qualquer vínculo à Câmara, e foi algo que se conseguiu resolver em 3 dias. Portanto, e que incluiu a contratação de 92 trabalhadores aqui para o quadro. Também de salientar os esforços que foram feitos e que foram redobrados ao nível da limpeza, como é evidente, e também a seleção que foi feita e as candidaturas que foram avançadas, como para os percursos pedestres e de rede ciclável para as escolas. Permitam-me também dizer a valorização de percursos pedonais e cicláveis de ligação... Sra. Presidente, peço-lhe só um momentinho. Há 2 automóveis, eventualmente, senhores deputados ou senhores municípios presentes, que estão a impedir a saída dos carros dos bombeiros. É o carro com a matrícula 6568 ZP e 1411 TH. Sr. Presidente, peço desculpa, pode retomar a sua intervenção. Sr. Presidente, fez muito bem. Há prioridades. Sobre a parte financeira, é evidente que nós estamos totalmente disponíveis para responder a questões. Quero, no entanto, relembrar que o acerto de contas, o fecho de contas, só se fará oficialmente em abril e, portanto, em março a abril, e portanto, nessa altura também poderemos ter um longo debate ou qualquer dúvida que venha, mas aí é quando se fará, de alguma maneira, a apreciação final. Eu agora iria passar, até para me poupar um bocadinho aos seus vereadores, só para fazer uma pequena apresentação da sua parte do relatório. Começo, mas aqui o seu vereador, enquanto Presidente do SEMAS, ou não, é enquanto vereador.
se me der licença, passaria a palavra ao Sr. Vereador Miguel Salvato. Faz favor, Sr. Vereador Miguel Salvato, faz favor de intervir. Muito boa noite a todos. Presidente da Mesa, excelentíssima Mesa, caros colegas vereadores, senhores deputados municipais, caros munícipes, funcionários da autarquia. Também para não ocupar muito tempo, o documento foi distribuído, no caso dos SMAs, da atividade referente aos meses de novembro e dezembro, espelha a atividade normal e contínua dos SMAs. Naturalmente, nós tomamos posse e depois funções oficialmente no dia 6 de novembro a nível dos SMAs, este Conselho de Administração. Começámos desde essa altura logo a trabalhar. Há aqui vários dados que eu acho que são importantes. Um tem a ver também com os trabalhadores e com o processo de avaliação do CIADAP, que nós tivemos naturalmente que iniciar e tratar dos anos anteriores que estavam por tratar. Há aqui algumas empreitadas que já vinham de trás, outras que foram lançadas. No entanto, não queria alongar muito, até porque o documento foi distribuído e naturalmente estarei disponível para qualquer esclarecimento. A nível da Câmara, a nossa maior preocupação no departamento que eu tenho na Câmara tem sido naturalmente a rede viária, o acompanhamento de algumas situações de obras que estão a decorrer e outras que necessariamente terão de iniciar, e também com algum enfoque a nível da frota, não só da sua manutenção, mas como do lançamento já dos novos concursos e do próprio plano que vai ser executado durante o ano de 2018, com uma série de aquisições e renovações de frota, também são muito importantes para o funcionamento de toda a Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Qual é o Sr. Vereador? Sr. Vereador Nuno Matias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, caras e caros colegas, senhoras e senhores deputados municipais, estimados trabalhadores da autarquia, caros munícipes. Também de forma sucinta, o documento foi entregue, mas apenas destacar algumas questões que porventura até não estão espelhadas de forma concreta no documento, mas que podem ser úteis até para sistematizar alguma informação aos senhores deputados. Em primeiro lugar, dar nota de que nas áreas que tive ocasião de assumir responsabilidade executiva, desencadeámos um conjunto de reuniões com todos os executivos das juntas de freguesia, exatamente porque é fundamental com todos trabalharmos em conjunto para articular respostas, linhas de comunicação e em conjunto fazermos um diagnóstico de questões pendentes ou situações a resolver, consoante também a urgência articulada em comum. E, portanto, agradecer também aos presidentes aqui presentes pela disponibilidade de, desde já, começarmos a trabalhar em conjunto. Dar nota também que estamos já a trabalhar em alguns projetos, em alguns casos que havia uma ideia ou um anteprojeto, mas que não tinham ainda sido concretizadas, e até, em alguns casos, como é o caso do projeto do Parque Urbano do Pragal, não tinha ainda sequer algumas das soluções estruturais e de projeto para que pudesse avançar a empreitada, mas que irá ser uma realidade durante o ano 2018, bem como está neste momento a ser desenvolvido o projeto de Remate Norte, com uma nova entrada do Parque da Paz, e dar nota também que é uma área que o Executivo tem dado muita atenção, que é a condição dos trabalhadores, porque entendemos nós que não é admissível que num concelho como uma Almada, que tem ao longo dos anos e bem reivindicado que um conjunto de infraestruturas de responsabilidade governamental sejam objeto de intervenção, seja porque têm ainda telhados, ou tinham ainda telhados em fibrocimento, e em alguns casos ainda se mantêm, e depois termos condições com condições similares no nosso território sob a responsabilidade direta da autarquia. E, portanto, dar nota que também, ainda em 2018, vamos desencadear algumas obras de intervenção, a começar no viveiro do Alto do Índio, na área exatamente adstrita aos trabalhadores, para garantir que deixam de ter as condições, no mínimo, inaceitáveis que fomos a encontrar, bem como estamos já também a diligenciar junto aos serviços
para, tão rápido quanto possível, fazermos o mesmo tipo de solução no viveiro dos Capuchos. Para terminar, dar nota de que procurámos organizar, como penso que também todos os meus colegas, um estreitar de laços bastante direto com todos os munícipes e temos procurado assegurar uma resposta rápida e nem que não seja com pedagogia para explicar tudo aquilo que é necessário fazer, aquilo que está ao alcance da autarquia concretizar e mesmo quando for necessário dizer que não, explicar o porquê de não ser ou competência da autarquia ou da nossa direta responsabilidade, mas para o qual temos procurado ajudar, pelo menos, a encaminhar as soluções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Vereador. A Sra. Vereadora Teodelinda, se faz favor. Já está, está. Boa noite a todos, obrigado, Sr. Presidente, boa noite, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais e Srs. Munícipes. O documento, portanto, também foi entregue, mas ressaltar aquilo que me parece que é o mais importante dos pelouros, enfim, de que sou responsável. Começando pelo ambiente, foi um período em que procuramos tomar conhecimento de tudo o que eram as estratégias utilizadas, os equipamentos, a organização do pessoal e introduzindo algumas alterações por uma gestão diferente, por um mandar arranjar de equipamentos que estariam, enfim, parados e que conseguimos pôr a funcionar. Conseguimos, de facto, parece-nos, ter uma intervenção mais imediata em tudo aquilo que é a acumulação de resíduos na via pública. Fizemos uma grande pressão junto da Amarsul para que não deixe acumular resíduos junto dos seus contentores e quando faça a limpeza dos seus contentores e daquilo que está à sua volta. Recuperamos algumas viaturas que, não sendo já viaturas capazes de fazerem a recolha de resíduos, estão já capazes e equipadas para fazer a limpeza de ruas. Criámos uma brigada de intervenção rápida que, depois de contactada a autarquia, sempre que a autarquia não pode responder à recolha que está na sua competência de monos ou de verdes, nós fazemos uma intervenção imediata, ajudando e apoiando as autarquias nessa matéria e penso que, em termos de salubridade humana, tem sido visível que alguma coisa melhoraram. Ainda na área da salubridade, preparamos candidaturas juntamente com a Amarsul na ótica de um sistema de recolha de contentores que beneficia aqueles e que permeia aqueles que têm atitudes amigas do ambiente, que está em fase ainda de apreciação, e também a articulação com a Amarsul. Começamos já a instalar a recolha seletiva em 4 pontos pilotos do concelho. Penso que, assim, de um modo geral, é aquilo que poderei circunstanciar relativamente ao relatório. Relativamente aos recursos humanos, foi um período de muito trabalho. Tivemos que terminar o processo de avaliação, fazer as últimas homologações, preparar todo o concelho, todo o processo de avaliação para que, em janeiro, os trabalhadores, face ao descongelamento das carreiras, pudessem efetivamente, aqueles que tinham direito a isso, foram cerca de 560 ou 580, que tiveram direito ao descongelamento e que viram, e chama a atenção que foi a única Câmara do Distrito de Setúbal que o fez, pagasse em janeiro a valorização das carreiras. Portanto, foi um período muito intenso de trabalho, tendo começado já em janeiro a preparar a questão dos precários, para que também tivéssemos o processo todo pronto a tempo e horas. Entretanto, alguns concursos pelo meio e foi esta a muita atividade do Departamento dos Recursos Humanos. Relativamente ao Departamento de Intervenção Social e Habitação, também a atividade se desenvolveu, neste caso ainda sem muitos resultados, porque o trabalho é hercúleo e nos últimos 3 meses, no fundo, aquilo que fizemos foi um pouco desenvolver as ações que já vinham programadas no plano para 2017, sem grandes alterações. Preparamos, entretanto,
as atividades que o PAM até já estava previsto, também em orçamento, para a integração dos migrantes, acabámos de o pôr claramente pronto para ir à reunião de Câmara, temos já a reunião com os parceiros feita e, portanto, está isso tudo a funcionar e vínhamos já preparando, e já isto ocorreu e não espelha, o relatório não espelha isto porque é um trabalho muito de sapa, como se costuma dizer, mas estivemos a preparar toda a intervenção no âmbito daquilo que são as novas opções no âmbito da intervenção social do município. Penso que assim, de um modo geral, dei a ideia daquilo que foi o trabalho durante os últimos 3 meses. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Faz favor, Sra. Vereadora Francisca Parreira. Sr. Presidente, os meus cumprimentos, Sra. Primeira Secretária, Sr. Segundo Secretário, Srs. Vereadores, Sra. Presidente de Câmara, Srs. Funcionários da autarquia, Srs. Deputados Municipais, Munícipes. De salientar que está à vossa apreciação o relatório de atividades e, de forma sucinta nas áreas da minha intervenção, gostaria de vos dar nota de algumas questões que considero da maior importância, nomeadamente e no âmbito do Serviço Veterinário Municipal. A atividade foi mantida e asseguraram-se naturalmente a regularidade dos serviços, mas estamos neste momento, após contactos e feitas todas as reuniões com as associações de bem-estar animal, a preparar aquilo que está também contemplado no nosso plano de ação e no plano de intervenção, através da identificação de todas as colónias existentes também de felinos no concelho, a preparar na área do projeto o canil Gatil, que pretendemos construir e que será um projeto considerado e concluído no ano de 2018. Relativamente às restantes responsabilidades, e nomeadamente no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, sendo certo que era importante manter estabilidade na execução e na orientação destes serviços. Como sabemos, as questões do risco e as questões da segurança são questões transversais e verdadeiramente importantes no nosso concelho. Era preciso assegurar a estabilidade na condução do regular dos serviços, mas também promovemos uma série de iniciativas que culminarão amanhã, para a qual convido todos no Fórum Almada com uma exposição comemorativa do Dia Municipal da Proteção Civil, porque hoje em dia as questões do risco e as questões de defesa das pessoas são extremamente importantes. Também neste âmbito, e veio à Assembleia Municipal a aprovação do regulamento dos voluntários da Proteção Civil do Concelho de Almada. Aliás, é público hoje e foi devidamente informado que pretendemos, com a constituição do Grupo de Voluntários de Proteção Civil, garantir pelo menos um grupo de 25 pessoas que, devidamente capacitadas e que tenham capacidade física, intelectual e psíquica idónea, devidamente atestada e que preferencialmente vivam no Concelho de Almada, poder ter um grupo de voluntários que possam ajudar o Serviço Municipal de Proteção Civil na sua própria missão essa que hoje em dia vai para além da proteção, da defesa da floresta, vai também para a área da prevenção e da formação de todos estes voluntários para que possam aconselhar e possam também dotar de medidas de autoproteção todos os cidadãos do Concelho de Almada, todos os munícipes, para que estes saibam quais são os comportamentos ajustados, quais são os comportamentos habituais e os comportamentos que deverão ter em situação de catástrofe, em situação de risco iminente e em situação de incêndio. Aliás, no último ano, aquilo que vivemos no país veio indiciar que a proteção civil somos todos nós e é de facto importante que o cidadão
também na área da formação, com todos os parceiros da Proteção Civil, possa saber, em situação de risco, em situação de catástrofe, em situação em que estejam em causa a sua pessoa e os seus próprios bens, quais são, efetivamente, os comportamentos que deve ter e que são ajustados à situação em concreto. Portanto, a Almada, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, vai apostar no próximo ciclo autárquico na área da prevenção e na área da sensibilização das populações. Depois de dar nota, e porque, como devem compreender, a área dos pelouros, que está também sob a minha responsabilidade, é vastíssima, que no âmbito do atendimento municipal estamos a preparar um grande projeto de desmaterialização de processos. É importante que o cidadão, hoje em dia, através da própria desmaterialização de processos, possa ter acesso na rede social, através do digital, através dos meios que são colocados à disposição pelo município, possa ter acesso a toda a informação que precisa, desde o pedido de licenciamento até ao alvará, a todas as outras questões que, ao nível do urbanismo, são extremamente importantes também para que ele se possa ter, não só pela via presencial, dotando também os serviços de menor pressão, porque nem sempre o acesso à informação tem que ser feito pela via presencial, possa ter acesso a essa mesma informação e essa desmaterialização e essa capacitação dos serviços está a ser, no âmbito da modernização administrativa e do simplex autárquico, está a ser também preparado. Dizer-lhes que é desígnio deste município ter um posto de atendimento de proximidade em todas as freguesias, posto este que naturalmente será da responsabilidade municipal, onde o cidadão de freguesia, o freguês, pode ter um sítio de referência para ter acesso a uma série de informações que são imprescindíveis para a rotina e para o dia-a-dia do cidadão. Dizer-lhes também que na área do urbanismo concluímos com sucesso uma AUGI. Estamos neste momento a fazer o levantamento completo das AUGIs, no sentido de poder verificar em 2018 quais são aquelas que têm viabilidade de resolução, sendo certo que aquilo que mudou neste ciclo é a filosofia de integração destas questões territoriais e é também, naturalmente, a filosofia de resolução das mesmas. O município tem que ser, naturalmente, mais proativo, tem que contar também com a presença e a proatividade dos coproprietários, mas tem que ele próprio, ao nível das infraestruturas e ao nível das medidas que tem que implementar, tem que ajudar os coproprietários a resolver a questão das áreas urbanas de gênese ilegal. Estão-me aqui naturalmente a assinalar que estou a gastar muito tempo, mais teria para partilhar convosco, mas creio que estas são efetivamente as questões que quero realçar no âmbito do relatório de atividades que está agora à vossa consideração. Obrigada. Antes de dar a palavra ao Sr. Vereador, informar a Câmara que gastou 20 dos seus 26 minutos e os 26 minutos eram para a intervenção inicial e para as respostas posteriores. Sr. Vereador João Covaneiro, faz favor. Telegraficamente, passo a apresentar algumas das coisas que estão feitas e que alimentaram alguns projetos subsequentes. Desde logo, concluída a segunda fase do inventário dos sítios arqueológicos, e este projeto aquilo que nos permite é lançar um conjunto de percursos com interesse turístico e percursos de valorização do nosso património. Permitam-me ser razoavelmente telegráfico, dar nota também que está em curso a obra do Chalé Ribeiro Teles, no seu percurso normal, dando sentido neste momento à reflexão sobre o projeto para a sua ocupação.
Gostaria de referir também, e transitando rapidamente para as questões da mobilidade, aquele que foi o primeiro despacho, que depois se corporizou, a rampa da Rua da Maçaroca, que foi um projeto que permite reforçar a acessibilidade a cidadãos portadores de deficiência que não tinham acesso ao espaço jovem no Monte Caparica. Gostaria de referir também telegraficamente, no âmbito das questões da educação, as visitas aos refeitórios escolares, o acompanhamento muito presente nestes contextos e dar nota de algumas atividades relevantes também no âmbito do desporto, sobretudo aquelas que cruzam o desporto tout-court com o desporto escolar. Aí, naturalmente, falar do corta-mato escolar, que foi uma enorme iniciativa com um enorme sucesso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Estão abertas as inscrições, já estavam abertas, aliás, portanto temos inscrito o Sr. Deputado António Pedro Maco. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, digníssimos almadenses. Passados os 3 meses que findou o processo eleitoral, como é evidente, não poderíamos, e penso que dentro daquilo que é a lucidez, digamos assim, a responsabilidade de todos, afirmar que o que não foi feito em 40 anos seria feito agora em 3 meses. Portanto, temos um orçamento que foi aprovado há cerca de 2 semanas e, portanto, com certeza, juntando àquilo que foi feito ao longo de 40 anos, haverá, com certeza, as melhorias para desenvolver este Conselho e projetar, efetivamente, o Conselho de Almada para um Conselho futuro. As questões que eu trago aqui, neste caso, Sr. Presidente, foram, porventura, tocadas, enfim, de uma forma lato, digamos assim, não especificamente, mas gostaria de começar por relembrar uma questão relativamente a uma instituição em Almada. O CDS-PP tem conhecimento que já é do interesse por parte da Câmara Municipal de Almada, nomeadamente também por parte do Sr. Vereador da área da Educação, e tem a ver com a instituição Zazo na Caparica. Como todos sabem, é uma instituição que tem um trabalho bastante meritório, um trabalho que é feito para a ajuda, para a educação de crianças e jovens e mais velhos portadores de deficiência, e que esta escola vive com bastante carências e consegue sobreviver, digamos assim, com o apoio, com a dedicação todos os dias, quer dos profissionais de educação, quer dos pais e também de algum mecenato que vai ajudando esta brilhante escola do nosso Conselho, que é uma escola única e que merece, por parte de todos, da Assembleia Municipal, de todos os responsáveis, de todos os partidos e de toda a sociedade em Almada, merece a mais sincera ajuda. Tem bastantes carências relativamente às questões das próprias infraestruturas, os próprios acessos, e penso, Sr. Presidente, que numa primeira abordagem, a questão dos acessos à própria escola, penso que, numa primeira vista, seria aquela mais fácil de resolver. Os acessos são um pouco complicados, as instalações necessitam de respostas e, portanto, as questões que aqui deixaria, Sr. Presidente, é que planos tem a Câmara Municipal de Almada para esta instituição e que apoios e que tipos de apoios estarão pensados para ajudar a mesma. Acrescentar também aqui relativamente ao que foi dito pela Sra. Vereadora Teodelinda. Nota-se uma melhoria efetiva nas questões da higiene e salubridade no Conselho. Tem-se notado, todos nós sabemos que tem sido um dos problemas que tem vindo à Assembleia Municipal. O anterior Executivo, efetivamente, reconheceu que haveria alguns problemas e, portanto, aquilo que nós podemos entender neste momento, com certeza que há muito ainda por fazer, mas que já se denotam algumas melhorias e, portanto, é um passo também positivo que o CDS-PP identifica nestes poucos meses que a Câmara Municipal tem de funções. A questão que tem a ver com segurança, embora não tenha diretamente, como é óbvio, a ver com responsabilidade por parte da autarquia, tem a ver com o já conhecido problema nas viaturas da PSP de Almada. Aquilo que nós solicitamos à Câmara Municipal, Sra. Presidente, e a todos aqueles que tenham responsáveis e aqueles que nos ouvem e que tenham responsabilidades nesta matéria, é que possam intentar junto do Governo para que efetivamente Almada possa ter
a mais breve trecho, as viaturas da PSP de Almada, que comprometem não só o trabalho dos profissionais de segurança, mas também fica comprometido efetivamente a segurança de todos nós e, como se sabe, quem não tem segurança, quem se sente inseguro, a liberdade fica também, neste caso, posta em causa. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que nós solicitamos é que possa intentar, junto do Governo, junto das instâncias que têm respostas para este mesmo problema, que o mesmo fique resolvido o mais breve possível, porque é uma reivindicação dos próprios agentes e é com certeza uma reivindicação por parte das populações. Ainda na questão da requalificação do espaço público, e já se falou aqui também ontem e hoje, também se falou aqui nas questões, quer da mobilidade, quer da própria requalificação do espaço público, aquilo que nós também apelamos aqui neste momento é que possa ser feito um estudo relativamente às questões de segurança rodoviária no centro de Almada. Nesta altura, aliás, basta ir lá acima, nesta altura com chuva, e ver-se os autocarros da TST a derraparem naquele piso, ou seja, questões bastante melindrosas que põem em causa a segurança na zona ali, portanto, no centro de Almada, ali a zona do Central e também a zona da Praça São João Batista, e aquilo que apelamos é que haja também, possa haver uma requalificação, nomeadamente aos acessos às vias, à sinalização, às passadeiras, à semaforização, para que possamos todos circular naquela mesma via, peões e, portanto, automobilistas, possamos todos circular em segurança e possamos trazer também aqui um concelho muito mais seguro. Mais uma vez, deixo aqui a nota, Sra. Presidente, são 3 meses de trabalho, são 3 meses que, porventura, não se pode ainda ver muito, mas acreditamos, Sra. Presidente, que com todos, com a oposição, com os vereadores da oposição, com os almadenses, possa-se efetivamente colocar este concelho no lugar que merece, que é o concelho ao lado dos grandes concelhos, não só do país, mas da Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Municipal José Rocha. Desde já saudar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restantes elementos da Mesa, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, caros munícipes, elementos da comunicação social presentes e trabalhadores da autarquia. Como vem sendo hábito, o Bloco de Esquerda aproveita este espaço, algum do seu tempo, para denunciar algumas situações que, quanto a nós, não têm merecido a devida atenção da autarquia. No dia 21 de dezembro foi votada favoravelmente em Assembleia uma recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda que visava a necessidade de intervenção em 2 painéis de arte pública, que repito aqui a identificação, de forma resumida, obviamente, a evocação de Fernando Mendes Pinto no Pragal, da autoria de Francisco Bronze e Jorge Curto, e o painel da Cova da Piedade, da autoria de Carlos Canhão e José António Silva. Passados mais de 2 meses, impõe-se uma pergunta e uma questão que temos que deixar aqui. Que medidas já foram tomadas de forma a dar início à recuperação e restauração destes painéis aqui identificados, destes murais aqui identificados? E se já foram, ou seja, se já tiveram a iniciativa de contatar, de encetar contactos com os autores, de forma a, como foi sugerido na nossa recomendação, a poderem acompanhar a recuperação desses painéis. Deixamos aqui este alerta e pedimos encarecidamente que acompanhem a nossa preocupação, de forma a devolver a dignidade a estes 2 exemplos de arte pública. Quero aqui deixar também uma situação que não pode... Enfim, passamos pela Costa da Caparica e deparamos com uma situação que nos suscita algumas preocupações e algumas dúvidas. Se não vejamos, pelas razões que passo a enumerar, está em curso uma construção de um imóvel na Rua Manuel Agro Ferreira, na Costa da Caparica, sem qualquer alvará visível, sem qualquer licenciamento, ou seja, sem responsável de obra que nós possamos identificar, e pelo que nos é dado a perceber, a volumetria da nova construção é claramente superior à anteriormente existente e que foi demolida, que isso seria, penso eu, um anexo, uma garagem, algo desse género. Queremos saber se a Câmara tem conhecimento desta situação, se não, carece no mínimo, quanto a nós, de uma investigação. Uma última questão que eu vou aqui deixar, que
quanto a nós, merece de facto a preocupação de todos, é a seguinte: na Avenida da Fundação, entre a Avenida da Fundação e a Rua Pedro Matos Filipe, há já alguns anos, foi demolido um imóvel que, enfim, já apresentava riscos como é que é de dizer, de risco de derrocada, e também estava num estado de tal forma deplorável que já fazia perigar a saúde pública também pelos ratos, portanto, uma espécie de bicharada que já ali existia, não é? Em boa hora foi demolido, mas a questão, pôs-se ali uma vedação, o que é que acontece? A vegetação foi crescendo e deu origem a um matagal já de proporções consideradas, não é? Aquele terreno tem uma dimensão bastante razoável. Neste momento o que existe ali é um matagal. Um matagal que, em qualquer momento, sei lá, se pode despoltar um incêndio, seja qualquer coisa que... E no meio em que se situa, ou seja, no meio em que se situa, pode atingir proporções de grande gravidade. É importante nós precavermos esta situação. Portanto, aquilo facilmente seria evitável desde quando a autarquia tivesse a preocupação de promover ali alguma limpeza, não é? Deixamos aqui este apelo com caráter de urgência, até porque, infelizmente, não é caso único. Algumas habitações foram demolidas por estrita necessidade, depois ficaram afetadas ao abandono, ou seja, não houve a preocupação de limpar os terrenos a posteriori e de manter, enfim, alguma manutenção nesses ditos terrenos. Gostaríamos de obter respostas para estas situações. De momento, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Neste momento não temos mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Municipal, Sandra Branco Duarte. Senhor Presidente da Assembleia, Senhora Presidente da Câmara, Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, caros munícipes. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de referir a nossa satisfação ao constatar que existiu neste relatório, portanto, nesta informação, um esforço de concretização das ações que foram desenvolvidas. Temos que dizer isto e penso que é o melhor. Depois, eu tinha aqui algumas questões, algumas observações, aqui na linha 2.4, que tem a ver com o Plano de Ação Local para a Biodiversidade, e nomeadamente com as passagens de fauna. Eu conheço este projeto da Avenida do Mar, eu tive a oportunidade de estar presente quando foi a apresentação da Junta de Freguesia, pela senhora diretora do departamento que apresentou. A minha questão era a seguinte: se estão previstas mais passagens de fauna para outros locais do concelho de Almada. Depois tenho aqui mais umas questões. Relativamente à atividade ao nível do bem-estar animal, gostava de congratular também aqui a disponibilização desta informação. De qualquer forma, pronto, é um caminho, talvez fosse de ainda referir, com o passar do tempo, mais informação, como por exemplo acontece em Lisboa, a Calfaz disponibiliza nas informações do Sr. Presidente quantos animais é que dão entrada, quantos, eu sei que estão aqui, quantas cirurgias, mas pronto, quantos é que dão entrada, quantos é que são adotados. Bem, se pudermos, até porque facilita o trabalho de todos, escusamos estar a fazer requerimentos à Câmara. Tenho aqui uma questão em relação aos pombos. Diz aqui que existe o fornecimento de milho anticoncepcional. Eu gostava de saber, eu não sei se existe captura de pombos no concelho de Almada.
Não sei quanto tempo é que ainda tem. Está à vontade, Sr. Deputado Municipal. Estou à vontade. Aqui na linha 3.6, que tem a ver com a fruição segura do espaço público e, nomeadamente, com os espaços de maior sinistralidade, o que eu gostava de referir aqui é que deve ser do conhecimento do Executivo, mas a ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, tem a possibilidade de disponibilizar aos municípios informação detalhada, nomeadamente sobre os atropelamentos de peões. Esta informação, uma vez georreferenciada, e é possível fazer isso com os dados que são fornecidos, dão-nos um retrato muito fiel da distribuição espacial dessa sinistralidade, o que nos ajuda depois na identificação de pontos negros e eventual correção através de acalmia de tráfego, alteração do traçado, seja o que for. Pronto. E penso que é tudo. Penso que sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Ainda ficou com tempo para uma segunda intervenção, se o desejar. Continuam abertas as inscrições. Só faltava agora andar a caçar pombos. Não havendo mais inscrições, há mais uma inscrição do Sr. Deputado Municipal Carlos Guedes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, trabalhadores e trabalhadoras da autarquia, trabalhadores da TV Almada e caros e caras munícipes. Como de costume, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda aproveita este momento de discussão da atividade municipal para lançar também algumas questões sobre assuntos que estejam na ordem do dia no nosso município. E nós desta vez não podemos deixar de dar aqui uma nota. Tomámos conhecimento, fomos confrontados com o nascimento de mais um hostel na rua Cândido dos Reis, em Cacilhas. Ao que parece será um edifício inteiro, mais um transformado em habitação para turistas. Aquela rua, que pode ser considerada um caso de relativo sucesso, e eu uso aqui o relativo por isto, porque nós receamos que de hoje para amanhã aquela rua deixe de ter habitantes e passa a ser uma rua meramente turística, e nós sabemos o que acontece a essas ruas ao fim de algum tempo. É olhar para o que aconteceu em Lisboa em alguns pontos da sua baixa, que a partir de certa hora está completamente deserta, e isso já acontece um pouco no nosso município. Por outro lado, nós estamos a assistir a uma autêntica invasão das grandes redes de supermercados na zona urbana do nosso município. Foi uma loja nova do Pingo Doce na Cova da Piedade, está a ser uma loja nova do Continente também na Cova da Piedade, está a ser, ou foi inaugurada hoje, uma nova loja do Continente no Monte de Caparica, e será brevemente também, ao que sabemos, inaugurada uma nova loja Maiochan em Cacilhas, aqui na Praça Gil Vicente. Nós andamos há muitos anos a discutir a situação do comércio local em Almada e sabemos bem os impactos que teve ou que tiveram o aparecimento do Almada Fórum, em certas zonas o aparecimento do metro de superfície, e não sei até que ponto o que resta do comércio local em Almada está ou estará preparado para esta autêntica invasão das grandes cadeias de supermercados ao centro da zona urbana do nosso município. Também temos uma nova loja do Continente na Charneca de Caparica, etc. O que o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda gostava de saber é: há condições para controlar esta situação? Há vontade deste Executivo
de não permitir que este descontrole, porque isto é descontrole, isto é algo que nos parece, nós não sabemos, não percebemos, não sabemos ainda o que irá acontecer aos mercados municipais que estão, de alguma forma, desprovidos de comerciantes e sabemos o que tem acontecido ao nosso tecido de comerciantes, às nossas lojas tradicionais, em zonas como a Cova da Piedade, onde o metro de Lutez não passa. E, portanto, gostaríamos de uma resposta muito concreta em relação a esta questão. Obrigado disso. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Está inscrito o Sr. Deputado Municipal Vítor Castanheira, se faz favor. Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, caros deputados municipais, munícipes, senhores trabalhadores da Câmara Municipal de Comunicação Social. Permitam-me que comece por cumprimentar a Câmara pelo documento que apresenta nestes 3 meses. Acho que finalmente passámos a fase do copy-paste e começamos a ter novidades, não só pelo formato, mas também pelo conteúdo. Eu vou essencialmente apontar 3 ou 4 situações que me parecem pertinentes. É evidente que nós estamos aqui a falar sobre um período de gestão ainda curto, mas que são indicadores muito interessantes sobre aquilo que é a nova Câmara e aquilo que é a sua dinâmica. Essencialmente, gostaria de realçar aqui 2 ou 3 pontos que se prendem com a modernização e a valorização dos serviços públicos e a gestão de recursos humanos. O primeiro ponto tem a ver com uma opção estratégica que me parece muito pertinente e adequada, que tem a ver com a transparência e a interação com os municípios. De facto, penso que é notório e penso que há estudos que dizem isso. A Câmara Municipal de Almada não é propriamente um exemplo nacional naquilo que se trata da sua interação com os municípios. Há um caminho a percorrer e há um caminho a fazer e penso que este documento tem fortes indicadores de que vai haver uma forte aposta nesse sentido. O segundo ponto tem a ver com a rapidez com que a Câmara conseguiu resolver uma situação que se deparou e que garantiu que não houvesse nenhuma interrupção no funcionamento dos equipamentos municipais, face a um contexto contratual bastante complicado e que com agilidade, rapidez e eficácia conseguiu garantir que esses equipamentos municipais continuassem a ter a sua atividade garantida sem prejuízo para os municípios. Quase pode dizer, apesar da problemática da situação, que ela foi resolvida com grande agilidade. Também, quanto aos recursos humanos da Câmara, aquilo que é o investimento na formação dos seus trabalhadores, que é uma parte que também de algum modo tinha vindo a ser descurada e que é uma parte que de algum modo carecia de um incremento e de um incentivo, penso que também é notório que há aqui uma inversão e uma nova dinâmica estratégica no sentido de permitir que os funcionários da Câmara tenham também aquilo que todos os trabalhadores devem ter, que é uma adequação à sua realidade e às suas funções. Por último, não posso deixar de dar aqui uma nota relativamente à situação ou à resolução da situação dos precários. E eu não me vou alongar, o único comentário que eu faço é que, para além de estar nas opções, nós já podemos dizer nas atividades, nós podemos dizer neste momento que já está resolvido. Portanto, eu concluiria e dizia notável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Não há neste momento mais inscrições. Sr. Deputado Municipal Manuel Braga, se faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados municipais, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, caros municípios. O relatório de atividades foi analisado pelo Bloco de Esquerda e suscita-nos, ao longo das suas páginas, algumas reservas
suscitou-nos alguma surpresa também, dado o adiantado da hora a que foi enviado. Estávamos, de facto, à espera de uma alteração de forma e de conteúdo que não ocorreu ainda. Nota-se, de facto, algumas alterações, mas o Bloco de Esquerda, de facto, aguardava um pouco mais. E eu irei identificar por linhas as dúvidas que temos para ser mais fácil a sua identificação. Portanto, na linha 1.2, alude-se a uma proposta de alteração do sistema de gestão territorial para a área do Jogadinho, sobre a qual se abdica da continuação da elaboração do plano pormenor. Para o Bloco de Esquerda não fica claro de que forma a regeneração urbanística e ambiental daquele espaço serão asseguradas, não fica explícito qual é a entidade que será responsável por este processo e, consequentemente, fica por esclarecer de que forma esta decisão impactará naqueles municípios. Na linha 2.1, no âmbito da visita realizada com a APA a projetos de adaptação em Almada, importa esclarecer qual o ponto de situação do projeto Reduna, quais as principais conclusões desta ação conjunta sobre este projeto e quais os próximos passos que se esperam adotar em 2018, se um alargamento e em que moldes e com que objetivos. Na linha 2.12, saúda-se naturalmente a colocação dos 60 oleões, mas no âmbito do relatório de atividade municipal seria importante perceber quantos litros de material já foram recolhidos, quais as expectativas do Executivo e que medidas estão pensadas para promover a sua utilização, bem como, com base nestes mesmos dados, eventuais medidas de expansão. Ao nível desta linha 2.12 também, não se faz qualquer alusão à recolha seletiva de resíduos porta a porta que constava no anterior relatório de atividades. Os resultados, que fica assente, ficavam muito abaixo das expectativas mais modestas, mas, mesmo assim, era uma iniciativa com potencial. O programa foi interrompido, não existem dados e, caso não existam, por que motivo? A manter-se o programa, quais os objetivos que se visam alcançar? A manter-se o programa, que estratégias de comunicação se equacionam para assegurar um alargamento do número de entidades envolvidas, que, como a Sra. Presidente sabe, eram, de facto, bastante diminutas. Na linha 2.20, como se explica que a exposição Almada Atlântica, um mergulho no oceano, tenha contado com apenas 472 participantes e que o aquário virtual tenha contado apenas com 380 participantes? O que falhou? Aqui não procuramos sacar responsabilidades, pretendemos sobretudo perceber o que falhou e o que é que se aprendeu com esta iniciativa, que a título pessoal visitei com as minhas filhas e que posso dar os parabéns porque estava muitíssimo bem organizado. Na linha 5.6, afirma-se que foram desenvolvidos trabalhos necessários à realização da 5ª edição do Sol da Caparica e a 4ª edição da Caparica Primavera Surf Fest. Todavia, tal não pode corresponder totalmente à realidade, uma vez que, de acordo com a informação disponibilizada no site base.gov.pt, a Câmara Municipal de Almada adjudicou uma entidade bilhética destes 3 festivais os próximos 3 anos de gestão. E, portanto, neste sentido, importa esclarecer o motivo pelo qual se avançou com uma adjudicação a 3 anos. Gostaríamos de saber que outras entidades, para além da adjudicária, foram auscultadas, quais as implicações deste contrato plurianual para a autarquia. Por fim, ainda ao nível deste ponto, e por não ter havido ainda a oportunidade de responder às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda a propósito destes festivais, gostaríamos de saber se vai adotar ou não trabalho voluntário e em que moldes. Relativamente à linha 5.15, que medidas foram definidas no seguimento das 169 visitas realizadas a estes agregados familiares frágeis a que se alude? Que soluções foram ou estão a ser implementadas para os 10 agregados familiares que foram identificados como estando em situação precária e não enquadrados pelo IRU? Na linha 5.21, para quando o primeiro draft, já foi aqui aludido o Plano Municipal de Integração de Migrantes em Almada, portanto, para quando o primeiro draft a ser distribuído, que entidades foram auscultadas, qual o roadmap da sua discussão pública e da sua eventual implementação? Por fim, linha 7.3. Mais importante do que dizer que a resposta às questões dos municípios é assegurada em menos de 30 dias, para nós o importante é perceber a evolução da satisfação dos municípios. Portanto, seria interessante uma abordagem provavelmente menos quantitativa e mais qualitativa, eventualmente com inquéritos de satisfação aos utilizadores, porque tentar qualificar e tentar assegurar que a eficiência dos serviços é feita apenas com o número de dias de resposta parece-nos pouco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Mais inscrições?
Não havendo mais senhores deputados municipais que desejem intervir, pergunto se a Câmara deseja responder. Tem 4 minutos ainda do seu tempo. Sr. Presidente, em matéria de gestão do tempo, eu preferia responder tudo em conjunto, mas posso responder já, sabendo eu que vou gastar a grande... Depois não poderei mais responder, portanto, não sei se é essa a vontade, mas... Posso só dizer que muito rapidamente as questões do Bloco de Esquerda, eu penso que muitas das suas questões terão que ser debatidas do próximo relatório, porque aqui muitas destas iniciativas foram lançadas nestes 2 meses, a sua apreciação e a avaliação final, daqui a um mês estaremos a debater o relatório de atividades destes 3 primeiros meses, portanto não quero com isso fugir, estou só justamente, no caso dos oleões, por exemplo, os oleões foram lançados nesse mês. Daqui a um mês teremos o levantamento de saber quantos, como é que está a correr e, portanto, brevemente iremos poder falar isso. Rapidamente, relativamente ao Caparica Surfest e Sol da Caparica, havia um contrato feito com a AMG justamente para 3 anos e que termina este ano. O que nós estamos já a fazer é a pensar naquilo que poderá ser o futuro, e deverá ser certamente por convite ou consulta a outras entidades, a plena transparência para o futuro destes festivais, sendo que os 2 festivais estavam incluídos no plano de promoção da Costa da Caparica. Nós estamos a reformular um projeto, estamos a refazer um projeto que é diferente, que é a Costa Todo o Ano, onde obviamente as atividades culturais também entram, mas não exclusivamente, mas também com grande impacto no turismo. Portanto, tudo isto está a ser pensado e avaliado para ser lançado brevemente. Mas, rapidamente, o que lhe posso responder sobre os 3 anos. Quero responder ao Sr. Deputado José Rocha, dizer não, que na Rua Manuel Agro Ferreira a obra está licenciada. De facto, não tinha nenhum aviso, já foi lá alguém da Câmara avisar e, em princípio, já terão o aviso e está licenciada e o alvará é válido até 18 de janeiro. Portanto, já tinha sido licenciada, não há qualquer infração. Eu gostava de guardar algum tempo, portanto, vou ficar por aqui para ver se ainda posso ter tempo para mais algumas respostas, pois eu sei que poderei pedir. Posso rapidamente. Informação sobre atropelamento de peões, neste momento não lhe sei dar esse dado, posso lhe pedir esse dado caso o deseje. Fica também, no caso do Sr. Deputado José Rocha, fica também salientada esta questão deste imóvel onde há o matagal. Infelizmente, Sr. Deputado, há muitos que estão em ruína, há muitos que ruíram, há muitos onde o entulho não foi lá, ninguém lá foi buscar. Estamos a tentar fazer ao máximo de ir buscar de imediato os entulhos. Quero, por exemplo, relembrar, há muitos em muitos sítios e sítios também com ainda mais perigosidade. Quero relembrar aqui, quando foi o incêndio do segundo torrão e que destruiu 3, 4 casas, ainda não conseguimos tirar todo o entulho porque não há sequer o espaço para a viatura ir buscar. Mas de facto fica aqui o alerta e é evidente que hoje em dia que tanto falamos da limpeza das matas, não é só a limpeza das matas, há muitas limpezas e os incêndios são um perigo em várias. Quero também agradecer as palavras do Sr. Deputado do CDS e estou certa que de facto a intenção é continuar a trabalhar com o mesmo afinco e com a mesma energia. Fica anotada aquele que são os pedidos ao Governo para as viaturas do PSP. Eu acho que o município, mais que ninguém, tem interesse em que haja boas instalações e que as nossas forças de segurança estejam bem equipadas no nosso território. Quero dizer-lhe que sim, estão já, o Sr. Vereador tem estado em contacto justamente para resolver ou tentar resolver a questão da instituição Zazu. Aliás, até está aqui, justamente bem referida no relatório de atividades. E
E à Sandra também à Sandra Duarte, peço desculpa, também quero agradecer as palavras e ainda bem que notou a nossa vontade de ser mais concisos e mais concretos. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Guedes, de facto tem havido muitas novas superfícies. Felizmente, eu acho que o conceito do hipermercado desapareceu um bocado e, portanto, estamos a voltar a supermercados de dimensões mais locais. Se fosse tão linear que uma grande superfície deste género é quem causa os problemas do comércio local, eu acho que todos nós estaríamos muito mais felizes. Infelizmente, nós sabemos que não é o caso, infelizmente sabemos que os nossos mercados têm tido cada vez menos afluência de público, precisam de ser reabilitados, é preciso criar novos mercados. Temos a consciência que o comércio local vive muito da dinâmica que os espaços têm. Quero acrescentar que, segundo o que me acabaram de informar, o prédio onde está a ser o hostel já não tinha habitantes, portanto, não tinha de todo, portanto, esta iniciativa até vai permitir de levar mais gente e que tenha mais gente. Eu agora saltei um bocado, eu quero dizer, por exemplo, o exemplo da reabilitação do mercado do Feijó com o supermercado ao lado até é positivo para o lado do mercado e não o contrário. Portanto, não é tão linear como se pode pensar que estes supermercados sejam eles os causadores do desaparecimento ou das dificuldades do comércio local. O comércio local é obviamente essencial, felizmente tem havido um movimento justamente dos consumidores, das pessoas que estão mais cansadas das muito grandes superfícies, dos hipermercados, talvez por isso os supermercados agora queiram voltar aos centros da cidade e é verdade que muitas vezes eles próprios podem trazer uma maior dinâmica. Há que estar vigilante, são equilíbrios frágeis, sabemos, o município não pode, nem deve controlar tudo e planificar tudo a esse nível, mas deve estar atento para perceber as novas tendências e já passei o meu tempo. Portanto, terei todo o gosto e depois vou ter que pedir um bocadinho mais de tempo para poder responder às outras questões. Obrigada. Senhores deputados municipais, estamos à espera de inscrições para usar a palavra. O Bloco de Esquerda já esgotou o seu tempo. Se for uma questão que possa colocar em 30 segundos, 25 segundos. Sim, senhor deputado municipal, elogiarei a síntese. Senhor Presidente, muito obrigado pela consideração. São apenas duas notas muito rápidas relativamente ao Sol da Caparica. De acordo com o que está a informação constante no site da base, o contrato é de 31 de janeiro deste ano e compromete o município até 2020 compromete com a bilhética. E era essa a questão. Eu confesso que não percebi muito a sua resposta, provavelmente à acústica da sala. No que concerne à questão da consequência e dos atos só poderem ser discutidos posteriormente, custa-nos que, entretanto, quando se diz que a gestão territorial de um determinado espaço passa a ser alterada, não se consiga responder qual a alternativa que, entretanto, vai ser adotada em relação, por exemplo, ao Chegadinho. Custa-nos que quando se fala na questão dos oleões, estejamos em fevereiro, quase março, e ainda não tínhamos números para apontar e para ter uma ideia de como é que as coisas se vão desenvolver. Senhor Deputado Municipal, os 25 segundos não são elásticos. Eu sei. Agradeço a sua compreensão. Apesar de não ter sido colocado um ponto de situação rápido sobre o processo de realojamento das terras da costa. Obrigado pela sua compreensão. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Bom, não há mais pedidos de palavra. Penso que podemos dar por encerrado este ponto. Senhores deputados municipais, muito obrigado pela colaboração. Passamos ao ponto seguinte da nossa
agenda a proposta da Câmara Municipal relativa à regularização dos trabalhadores precários no município. Senhora Presidente da Câmara, tem a palavra, se faz favor. Sr. Presidente, eu passaria a palavra à Sra. Vereadora Teodelinda Silveira, que foi quem conduziu todo o processo. Com certeza, Sr. Presidente. Senhora Vereadora Teodelinda Silveira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não vou ser sintética, porque já fiz a apresentação na altura em que foi aprovado o mapa de pessoal, referi-me a isto, mas de qualquer modo dizer que quando sai a Lei 112 de 2017, 29 de dezembro, iniciamos, aliás, aceleramos, porque já tínhamos dado início enfim, a abordagem desta matéria, porque imaginávamos que ela, na sequência do pedido da lista que já tinha sido feita, ela haveria de aparecer, mas na sequência da saída da lei fizemos uma auscultação a todos os serviços da Câmara Municipal, confirmando as situações, pedindo que nos confirmassem situações de trabalho de trabalhadores que desempenhassem funções permanentes e que se encontrassem com um vínculo desajustado, isto é, auscultando situações de vínculo desajustado. Recolhemos toda essa informação e verificamos que, relativamente à lista que anteriormente tinha sido enviada para a ADGAL, a 31 de outubro, o que se passava era que havia apenas uma situação que teria sido identificada como vínculo desajustado e que neste levantamento que foi feito foi indicada como vínculo ajustado. Porquê? Tendo em conta o objeto, a natureza da prestação que estava em presença e, portanto, que se considerou que estava com vínculo ajustado. Recordo que ficaram 50 trabalhadores que foram os propostos e que apenas esta situação foi considerada de vínculo desajustado. Aconteceu também que, relativamente à lista que tinha sido enviada em 31 de outubro, acrescentamos mais 5 trabalhadores que não tinham sido, por razões que desconhecemos, incluídos na lista anterior. Eram, de facto, 5 situações que configuravam claramente um vínculo desajustado face às funções que desempenhavam, necessidades absolutamente permanentes, alguns deles que se saíssem de onde estavam o sítio fechava e, portanto, incluímos, tendo resultado aquela proposta que vos apareceu de 10 técnicos superiores, 14 assistentes técnicos e 26 assistentes operacionais, que todos eles, portanto, foram propostos para regularização e foram acrescentados ao mapa de pessoal nas vagas que ele não continha para cobrir todas estas necessidades. Relativamente aos serviços municipalizados de água e saneamento, a proposta de não existência de vínculo precário teve tão simplesmente como base a informação de 15 de outubro dos SEMAS, de que não existiam vínculos precários nesses serviços, a informação dos recursos humanos. Portanto, se não existiam vínculos precários, os vínculos que existiam eram ajustados e, portanto, não tinham que ser enviados para regularização. Era só mais alguma explicação que posso dar a seguir. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhores Deputados Municipais, está à vossa apreciação a proposta. Sr. Deputado Municipal Carlos Guedes, faz favor. Fiquei preso. Sr. Presidente, muito obrigado. O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda quer apenas saudar esta iniciativa, saudar o empenho quer do anterior Executivo, quer do atual Executivo no desenrolar rápido de toda esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Sr. Deputado Municipal João Geraldo, faz favor. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Munícipes, a CDU irá votar favoravelmente a proposta que a Câmara Municipal de Almada nos apresenta relativa à regularização dos vínculos inadequados existentes no município de Almada. Consideramos
como sempre consideramos que os trabalhadores que desempenham funções correspondentes a necessidades permanentes da autarquia devem ser providos no respectivo mapa de pessoal através do vínculo mais forte existente na administração pública, o contrato de trabalho a tempo indeterminado. Reafirmamos que a existência de trabalhadores com vínculos desadequados no município de Almada se ficou a dever, no essencial, às políticas fortemente restritivas em matéria de contratação de trabalhadores impostas aos municípios por sucessivos governos centrais, em particular pelo governo PSD, CDS-PP, que chegaram a impedir novas contratações e impor reduções de 2% ao ano nos respectivos mapas de pessoal. Sublinhamos que desde sempre a CDU e as forças políticas que a compõem defendem que a um posto de trabalho permanente tem que corresponder sempre um vínculo efetivo, exigência aplicável a qualquer relação jurídica de emprego, seja público, seja privado. Não obstante o voto favorável, a CDU entende colocar uma questão muito concreta neste quadro de regularização dos vínculos precários no município de Almada, que se prende com o facto de, em levantamento inicial, e já aqui referido hoje, realizado e remetido à Direção-Geral das Autarquias Locais durante o anterior mandato, e por isso antes da entrada em vigor da Lei nº 112 de 2017, terem sido identificadas 96 situações passíveis de corresponder a vínculos inadequados na Câmara Municipal de Almada e nos serviços municipalizados, e a proposta que nos está hoje presente pela Câmara Municipal incluir apenas 50 situações a regularizar. Sobre esta matéria, fomos ontem informados pelos senhores vereadores eleitos pela CDU sobre o conteúdo de um e-mail assinado pela senhora chefe de gabinete da Presidência da Câmara Municipal, que relativamente ao levantamento inicialmente remetido à DGAL e após consulta realizada aos serviços sobre esta matéria, das 96 situações então identificadas, apenas uma delas possuía vínculo adequado, a que acresceram, na sequência da referida consulta aos serviços, 5 outras situações, identificadas já pelo atual Executivo Municipal. Neste quadro, o diferencial de que falamos passa a ser de 50 situações. Face a esta informação, a CDU reitera a necessidade de esclarecimento por parte do Executivo Municipal relativamente a este diferencial e as razões que justificam o facto da proposta que iremos aprovar incluir apenas 50 situações das 100 identificadas ao longo do processo de avaliação. E também face a esta realidade, talvez seja agora possível ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves compreender a razão pela qual ontem, no quadro da discussão da moção apresentada pelo Partido Socialista sobre esta matéria, apresentámos as duas propostas de alteração construtivas, de rigor e de justiça ao texto inicial, infelizmente rejeitadas pelos proponentes. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Continuam abertas as inscrições. Devo concluir por não haver mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Municipal Ivan Gonçalves, faz favor. Senhor Presidente, muito boa noite, senhores deputados, senhores munícipes. Dizer que esta é uma proposta que, aliás, esta é uma proposta que merecerá necessariamente o acolhimento do Partido Socialista, até porque ainda ontem nesta sessão, aliás, na reunião de ontem desta Assembleia Municipal, tivemos a oportunidade de votar precisamente uma moção que saudava a ação que foi feita, a ação célere e eficaz no sentido de regularizar estas situações. Estamos plenamente satisfeitos porque há um consenso, ou pelo menos quase um consenso, diria que é praticamente um consenso, de um conceito que para nós é importante e que foi já aqui referido pelo Sr. Deputado Municipal da CDU, e que se refere a que quando, em todos os casos em que exista uma situação de trabalho permanente, deve merecer um vínculo de trabalho permanente. Estamos também sensíveis àqueles que foram os constrangimentos que a administração pública e as administrações locais sofreram ao longo dos últimos anos e, portanto, é agora tempo de regularizar estas situações. O atual Governo deu um passo importante no sentido de regularizar estas mesmas situações em toda a administração pública, com o apoio dos partidos que suportam o atual Governo também, e portanto, congratulamos e saudamos a atuação do atual Executivo Municipal. Quanto às duas alterações que foram propostas pela bancada da CDU, em primeiro lugar,
elas não foram, a rejeição dessas alterações à proposta do PS, à proposta da CDU, não foram determinadas pelo deputado Ivan Gonçalves, foram determinadas pela bancada da CDU, e na mesma medida em que os deputados individuais da CDU exigem aquele que é o respeito para com as decisões que são dos grupos parlamentares, acho que também não será bonito individualizar aquelas que são as decisões que são tomadas pelo grupo do Partido Socialista. Mas, de alguma forma, e voltando também, já que pelos vistos não foi perceptível ontem o porquê dessa rejeição, a nossa moção de rejeição, que no fundo não era rejeição nenhuma, era a não disponibilidade para nós alterarmos um texto que apresentámos, sendo que estamos perfeitamente disponíveis, e já o disse ontem, volto a dizê-lo, se a CDU entender apresentar um texto de congratulação à Assembleia da República pela aprovação desta proposta, o Partido Socialista não vê razão nenhuma para que não a possa aprovar. Aquilo para a qual nós ontem não estávamos disponíveis, e que mais uma vez reforço, era para alterar a nossa proposta, que tinha um objetivo e um propósito claro, o de saudar este Executivo Municipal pelo trabalho que fez, já depois da aprovação pela Assembleia da República, já depois do esforço que foi também feito pelo anterior Executivo, mas o que é facto é que este Executivo Municipal, em poucos meses, resolveu a questão, resolveu de forma célere e resolveu de forma eficaz, e era essa congratulação que nós queríamos que esta Assembleia fizesse, e tanto que ela era justa, que acabou por ser aprovada na sessão de ontem. E, portanto, mais uma vez, saudamos aquele que é o consenso que esta Assembleia Municipal consegue, quando trabalhamos também em conjunto, consegue atingir nestas áreas, e podemos de alguma forma também mudar a vida destas pessoas e acrescentar direitos e acrescentar dignidade nas suas relações laborais, o que me parece que é de todo justo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Tem a palavra a Sra. Presidente da Câmara. Queria só dar um esclarecimento, e não querendo estar aqui a entrar em polémicas, mas esclarecer o Sr. Deputado João Geraldo, dos 96, de que fala, 46 entraram por concurso em novembro de 2017. Portanto, esse concurso, aliás, penso que tenho conhecimento, já tinha sido lançado antes. Portanto, entraram. E, portanto, um deles reformou-se, outra pessoa saiu, e houve inclusivamente pessoas que estavam na lista, foi enviada a Adegal, que por isso simplesmente não aceitaram. Mas vamos lá ver se a gente nos entende, se entende. E também houve, de facto, um caso que nós considerámos que era, nós, os serviços, e o Executivo considerou que era o vínculo adequado. E, portanto, dos 51 que restavam, houve dos 50 houve um que considerámos que era o vínculo adequado. E, portanto, não querendo de todo mesmo estar aqui a entrar em polémica, mas o vínculo adequado não foi este Executivo que o encontrou nem que o estabeleceu. Portanto, vamos ver se a gente se entende sobre isso. E em 2016, as afirmações é que não havia um único vínculo inadequado e precário em Almada. Não havia. Havia apenas as questões das assistentes nas escolas. Portanto, não houve 50 excluídos. Não houve 50 excluídos. E é só por causa disso que queria deixar isso muito claro aqui na Assembleia. Não houve o cuidado justamente de ter a consciência que a maior parte daquelas pessoas, independentemente de qual tenha sido a decisão que as levou a estarem contratadas naqueles termos, né, mereciam e deveriam ser regularizadas, e assim foram apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal João Geraldo, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados municipais, a CDU não falou em 50 excluídos. A CDU não falou em 50 excluídos. A CDU pediu esclarecimentos relativamente ao diferencial que identificou. E, felizmente, e nós agradecemos, a Sra. Presidente aqui finalmente informou-nos relativamente a este diferencial. Nós andamos a fazer essa pergunta há muito tempo. Porque o levantamento que está, eu tenho aqui o documento que foi enviado à Adegal. E no documento que foi enviado à Adegal, está aqui, na minha mão. No documento que foi enviado à Adegal estão cá 96 necessidades. Estão cá 96. É só uma questão de fazer contas. Estão cá, somar números que estão cá. São 96. A proposta que aparece na reunião de Câmara tem 50. Foi pedido nessa reunião de Câmara, pelos senhores vereadores da CDU, foi pedido esclarecimento
sobre essa matéria. Porque é que nós tínhamos um levantamento de 96 e foi pedido, Sr. Presidente, foi pedido. Foi requerido, se quiserem eu altero, foi requerido nessa reunião de Câmara que fosse informado, que fosse fornecido aos senhores vereadores da CDU, que fossem fornecidos os elementos dos serviços relativamente a este levantamento. Foi requerido, não, responderam ontem. Tenho aqui o e-mail também que foi ontem respondido, também tenho aqui, os senhores vereadores da CDU fizeram-nos chegar. Sr. Presidente, se eu puder continuar. Faz favor de continuar, Sr. Presidente de Câmara, portanto, o Sr. Deputado Municipal está a acabar a intervenção. Portanto, retomando, nós ficamos satisfeitos com a informação que a Sra. Presidente acabou de nos dar, que se tivesse sido dada em tempo útil, não se justificava a nossa intervenção e não tinha sido feita aqui, tinha-nos limitado a dizer que aprovamos esta proposta e que, com todo o gosto, vamos votar a favor, exatamente pelas razões que eu, na minha intervenção há pouco, referi, que são as posições sempre da CDU. Portanto, ainda bem que não há diferencial, ainda bem que nós percebemos finalmente quais foram as razões que justificaram que tivesse havido um levantamento inicial de 96 necessidades e que passasse a ser 50. Ficámos a saber que houve gente que desistiu, ficámos a saber que houve gente que não integrava os critérios da lei. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas... Portanto, ficámos a saber finalmente quais foram as razões para este diferencial. Ótimo, ficamos satisfeitos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Sra. Presidente, Sra. Vereadora, faz favor. Sim, vou passar depois de diretor. Estou assim um bocadinho baralhada e vou explicar porquê. Porque nós temos isto não cai aqui por acaso, não apareceu aqui esta proposta. Esta proposta foi a reunião de Câmara. E em reunião de Câmara, o Sr. Vereador José Gonçalves questionou-me exatamente desta maneira qual tinha sido o diferencial entre a lista que tinha sido enviada em outubro e a lista que agora era proposta. E eu respondi que havia apenas, até lhe disse, estou a responder de cabeça, mas penso que não me vou enganar, há apenas uma diferença relativamente aos trabalhadores da Câmara de uma pessoa. Porquê é que eu respondi isto e porquê é que a leitura que fizemos na resposta que demos foi esta? Porque o diferencial que há é de trabalhadores que estavam em CCTR e passaram a CCTI por processo concursal que foi aprovado em reunião de Câmara. Portanto, não me passou pela cabeça, peço muita desculpa, mas não me passou pela cabeça que ao olhar para a lista, não se tivesse percebido que 47 trabalhadores, os que entraram por concurso, que foi em reunião de Câmara, não estariam seguramente numa lista de regularização de precários. Portanto, peço desculpa se de facto fui eu que fui curta de inteligência e não entendi. Peço muita desculpa, mas de facto há uma lista. Entretanto, há um concurso pelo meio. As pessoas são recrutadas com contrato de termo indeterminado. Para mim ficou claro que essas nunca mais estariam em lista nenhuma de regularização de precários. E, portanto, era só fazer contas à proposta que foi a Câmara, mas peço desculpa, eu podia ter dado essa informação, mas não pareceu-me que era um bocadinho estar a chover no molhado. Agora, aquilo que acontece é, daqueles que não foram sujeitos a processo concursal, que foram identificados como vínculo desajustado face às funções que desempenhavam, e foi esta a discussão na Câmara, foi em torno disto, apenas havia uma pessoa, um trabalhador que não fez parte dessa lista e não fazia desta. Portanto, peço desculpa, mas de facto não conseguia perceber. Agora estou a perceber qual é a vossa questão. Agora, de facto, não me passou nunca pela cabeça que um processo que tramitou pela reunião de Câmara, que foi público, que eu tivesse que ir lá dizer, olha, estes por acaso já cá não estão, porque estão com CCTI feito por um concurso que a própria Câmara tramitou e aprovou. Quer dizer, não me pareceu, mas peço desculpa, pronto, então agora está aqui a informação toda e clarinha. Está ou não? Sr. Deputados Municipais, Sr. Presidente de Câmara, há duas inscrições ainda, portanto, vou dar a palavra a quem se inscreveu. Sr. Deputado Municipal, João Geraldes, se faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer à Sra. Vereadora Teodolinda Silveira que as desculpas estão aceitas e os esclarecimentos também. Foi pena, foi que a proposta que foi à reunião de Câmara não fosse informada como convenientemente devia ter ido, não fosse informada exatamente com aquela informação que foi aqui dada hoje. Essa é que é a questão central, porque o nosso objetivo é integrar toda a gente. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas custa-me intervir com... Peço imensa desculpa. Estava dizendo que a nossa preocupação é integrar toda a gente e garantir que toda a gente que está em condições de ser integrada, seja integrada. Nós raciocinamos em função de dados concretos. Nós tínhamos um levantamento de 96 e aparece uma proposta de 50, é tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. E, portanto, pedimos esclarecimentos. Felizmente, foram dados esses esclarecimentos aqui nesta Assembleia. Se bem que a informação que os serviços produziram, nós continuamos a desconhecê-la. Continuamos a desconhecê-la. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Municipal. Está inscrita a Sra. Presidente da Câmara, faz favor. Eu não vou voltar porque acho que a Sra. Vereadora foi muito clara. O concurso foi votado em reunião de Câmara, portanto era do conhecimento dos Srs. Vereadores. Quero só esclarecer relativamente ao pedido que foi feito em nome dos Srs. Vereadores e digo e leio o que foi pedido, porque isso é que é importante. A disponibilização do conjunto de informação com origem nos serviços. Portanto, nós fazemos a leitura que é da totalidade. Ora, nós criamos uma ficha para a regularização onde há uma série de dados pessoais. Pessoais, como números de contribuinte, moradas, telefones, etc. E tal. E, portanto, nesse sentido, fizemos um pedido à CADA, não é? Que é quem nos compete a dizer o que é que... Não, mas isto foi... Os serviços produziram em função de um formulário que foi criado e onde tem dados pessoais. Nós sabemos que ainda por cima estamos à beira de ter um novo regime de proteção de dados. Obviamente, há uma série de dados e informações. Se os senhores deputados nos quiserem dizer especificamente o que é que querem, nós podemos talvez dar tudo o que seja a exclusividade da documentação e só com o parecer da CADA para nos dizer exatamente se podemos ou não podemos enviar. E teremos todo o gosto em enviar. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Penso que as questões que foram sendo levantadas foram sendo esclarecidas. Estamos em condições de passar à votação. Muito obrigado, Srs. Deputados Municipais. Sr. Presidente da Câmara, o que está em causa na votação é o aditamento ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de 8 postos de trabalho na carreira categoria técnico superior e 26 postos de trabalho na carreira categoria de assistente operacional, uma vez que a lei determina que para este processo de regularização devem de ser aditados ao mapa de pessoal respectivo o número de postos de trabalho indispensável para o efeito. Portanto, estamos esclarecidos sobre o que é que estamos a decidir. Os Srs. Deputados Municipais que votam contra, fazem favor de o assinalar. Que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados Municipais, 2 notas apenas. Na reunião de ontem aprovámos a proposta relativa à constituição das comissões permanentes. Solicitava aos grupos municipais que me fizessem chegar as propostas dos elementos que vão integrar as várias comissões para podermos dar início ao respectivo trabalho. Solicitava também aos Srs. Deputados Municipais que considerassem aprovada a minuta de hoje e já agora a de ontem, que eu me penitencio de não ter referido, para podermos dar sequência àquilo que é a nossa obrigação. Srs. Deputados Municipais, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Municípios presentes, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção. Está encerrada a reunião.